saída de emergência. %18 de CO2, 1,2% de CO4. 5, 4, 3, 2, 1. Além da busca. Verdade. Liberdade. Esperança. O que está acontecendo? Sinais. Além da perdição. A busca por resgate. Ficar preso é uma das coisas mais assustadoras que você pode vivenciar. E seja lá ao que você esteja preso, dívidas, estilo de vida, maus relacionamentos, saúde enfraquecida e mesmo a vida, sejam quais forem as circunstâncias, os efeitos são os mesmos: estresse, preocupação e desespero. Alguém me ajude! Perdemos basicamente 70% da nossa capacidade. Estou desesperadamente tentando manter tudo que você pode ver vivo. Estou tendo um ataque agora, na verdade. Mas não sou um covarde, sabe? Eu tenho um caráter muito forte. Mas isso está me deixando muito nervoso. Esta é a minha última filmagem. Só quero que meus pais saibam que eu os amo muito. Sinto muito por tê-los preocupado assim. Se eu sobreviver, as coisas serão diferentes. Ah, meu Deus. Aqui em cima de mim tem centenas, talvez milhares de toneladas de rocha e terra. Se eu ficasse preso aqui, de uma coisa eu teria plena certeza: eu não conseguiria me salvar. Eu ficaria totalmente à mercê de forças além do meu controle. E mesmo se eu quisesse tentar cavar para sair, eu sei que ficaria com muito frio e com fome e cansado por cavar por 1 milha ou por 1.500 metros de terra. Na verdade, quando eu penso nisso, o que eu usaria para cavar? Eu precisaria de um salvador. Um salvador com um plano e com meios para realizar esse plano. Sem resgate, eu teria que sentar aqui e esperar a morte. Sabe, ficar preso é uma perspectiva muito assustadora. The navigation systems are down. I'm lost out at sea. Bristol, Inglaterra. Orgulho de Bristol. Aqui estou, na ensolarada Bristol. E vou me encontrar com um cara que sabe o valor de ser resgatado. Quase metade dos competidores nesta corrida enfrentou algum tipo de problema nas 6 semanas após o início da corrida. Hoje, mais 2 velejadores pediram ajuda, mas seu pedido ainda é mais sério do que a transferência de Rafael Donnelly para outro barco há 10 dias. Desta vez, as autoridades de resgate australianas enviaram a Força Aérea e a Marinha para o local mais longe ao sul que já se aventuraram em busca de embarcações desaparecidas. O barco de Tony Bullimer, o Exide Challenger, virou. E a maioria da imprensa e dos relatórios da mídia assumiu que ele também estava perdido. Bom dia, amigo. Quanto deu? Ficou 18,50. Beleza, cara. Aqui tem 20. Pode ficar com o troco. Obrigado. Obrigado. A Marinha Real Australiana enviou uma missão de resgate para Bullimore e outro competidor, Thierry Dubois. Seria uma das missões de resgate mais caras da história da Austrália.
Bom dia, Tony. Tudo bem aí? Oi! Como é que Posso você tá? Vem cá, vem pra bordo. Eu vou fazer um chazinho pra gente. Tudo Oi. bem? Como vai? Oi. Bom te ver. Entra. É um pouquinho mais frio do que na Austrália, não é? Que tal a gente ir tomar aquele chá, hein? É isso aí. Tony, por que gosta tanto de velejar? Bom, o motivo já mudou durante os anos. Quando eu comecei a velejar, há cerca de 50 anos, eu tinha 20 anos e eu cresci no litoral, mas quando estou no leme e o barco está a 20, 25 nós, o vento sopra pela plataforma e o seu cabelo fica todo bagunçado num dia bonito. É exótico, é fabuloso. Isso faz minha adrenalina subir e eu gosto muito. Eu também gosto de corridas. Elas são competitivas e eu gosto de um desafio de vez em quando, entende? Recordes e coisas assim. Então é isso. Naquele dia, em 1997, quando percebeu que estava com problemas? Bom, eu estava competindo no oceano e o vento estava soprando até uma constante de 70 e com uma vela aberta de 60 pés, uma vela mono de 60 com 2 mastros. Você não precisa dessas condições. Se tiver uma brisa de 35 a 40 nós, isso é suficiente para que você navegue no mar. Mas quando chega a 70, 75 nós, com rajadas de 160 km por hora, isso chega a ser uma condição fenomenal. Mas eu soube que estava com problemas quando ouvi uma coisa se rachando e eu não sabia o que era, mas o barco virou na hora, você entendeu? E eu pensei, vamos garota, levanta aí, mas ela não levantou. Quando o barco de Bullimore virou, um sinal de emergência foi jogado na água e ativado automaticamente, alertando os socorristas de sua posição dentro de minutos. A primeira evidência de que o velejador solo estava vivo veio quando ele ativou outro sinal manualmente de dentro do barco. Especialistas acreditaram que haveria ar para cerca de 6 dias no barco virado, mas a principal preocupação de Bullimore era ficar fora da água gelada, ficando em uma rede improvisada e curvado para se manter aquecido. Tive que começar a pensar em sobrevivência. O que eu faço agora? Estou a 2.400 quilômetros da Austrália e a 320 quilômetros da Antártida. Estou muito fora das rotas de navegação. Isso tudo estava passando em minha mente. Eu não posso fazer nada no momento. Estou no meio de uma tempestade, o mar está batendo e passando por cima do barco e está ventando muito. O que eu podia fazer era ficar quieto e esperar a tempestade passar para poder sair do barco e chegar à terra firme. Impossível. Tony, qual foi o pior momento de ficar preso no casco de seu barco? Bom, foi provavelmente depois de 4 dias. Depois de 4 dias na água. Eu meio que desisti de ter fome. Eu estava faminto. Tinha muito pouca água. Estava congelando. O mar estava batendo muito contra o barco. O barco estava sendo jogado e rodopiando. Eu estava lá com a água passando por cima de mim e, na sequência, minha cabeça estava sobre a água, estava tudo bem. Eu cortei fora a ponta do meu dedo fazendo alguma coisa no barco. Comecei a pensar em quanto tempo eu tinha de vida. Pensei que fosse um dia e meio. A temperatura do meu corpo ia cair eventualmente. Abaixo de um nível perigoso. E era isso. Eu estava acabado. E skipper Tony Bullimore ajustou os faróis sem ficar visível para o avião em cima dele. Eles estão tentando descobrir as condições do homem voando baixo. A pequena cidade de mineração de ouro ao norte da Tasmânia, Beaconsfield, respirou fundo e orou. No final desta tarde, parecia que apenas um milagre poderia salvar os 3 mineiros presos embaixo da terra. Com 30 e 40 anos, acredita que os homens são Brent Webb, Larry Knight e o popular Todd Russell. Equipes de resgate estão no local, mas é um trabalho perigoso. Eles vão usar uma escavadeira com controle remoto com uma câmera para tentar liberar um caminho de 15 metros de rochas caídas. O corpo de um dos mineiros foi trazido à superfície hoje à noite. A descoberta sinistra foi feita acidentalmente quando a escavadora cavava. Beaconsfield, Tasmânia. Pronte.
Aí está. Obrigada. Tá arrumado. Quanto é? Feliz aniversário. Tem certeza? Sim, absoluta. Obrigada. Tudo bem, não tem problemas. Oi, pessoal. Desculpem o atraso. Oi, Daniele. Sou o Prazer Brent. em conhecê-lo. Oi, Daniele, sou o Todd. Tudo bem? Sim, tudo. Prazer em conhecê-lo. Você vai trabalhar? É um dia normal? De repente a mina cai e você fica preso em um espaço pequeno. O que passa na sua cabeça nesse momento? Passa muita coisa. Estou lá deitado na escuridão, coberto por pedras, que o aro saiu da máquina e você está com muita dor, está sofrendo e também está pensando muito. Como mineiros, você ouve histórias sobre pessoas sendo atingidas por pedras, mas elas não estão lá para conversar. Então, a primeira coisa em que pensei foi: eu estou vivo, mas como vão nos tirar daqui? Eles vão conseguir? Entende o que eu digo? Eu ficava falando para ele que iam nos tirar de lá, que iam nos buscar, mas na minha cabeça eles iriam procurar os corpos. Se eu tivesse visto o estrago que eles viram, de onde eles viram, eu também não teria dado uma chance pra gente. Não. Mas a única coisa que nós tínhamos em comum era que nós sabíamos cantar The Gambler e estávamos cantando essa música naquela tarde de domingo. E eu disse para o Brent: estou ouvindo uma voz. E ele disse: o quê? E eu disse: fique quieto um pouco. Aí ouvimos uma voz do lado de fora e era Steve Saltmark e Pat Baldwin. Quando ouvimos este primeiro contato pelos caras, foi como se alguém estivesse levantando aquela rocha de nós, porque sabíamos que eles tinham que parar de fazer o que estavam fazendo lá fora e se concentrar em tentar nos tirar de lá vivos, porque com a maneira como estavam levando o resgate, do jeito que eles estavam fazendo, tinha muitas chances de acabar matando a gente. Ontem à noite, 5 dias de medo reprimido e de sofrimento transbordaram com a notícia de que Todd Russell e Brent Webb estavam vivos. Estão vivos, falando com a gente, em contato com a gente, vão tirá-los de lá. Autoridades do resgate estão alertando que pode levar mais 48 horas, pelo menos, até que atinja os 2 mineiros presos da Tasmânia e os tragam para fora. Foi uma alegria. Nos primeiros 10 minutos, mas aí olhamos um para o outro e percebemos... Espera um segundo. Se eles tentarem nos buscar, tudo isso vai cair em cima da gente. E eles vão voltar a procurar os corpos. O medo constante era daquela rocha começar a se mover em cima da gente, porque nós sabíamos que quando aquela rocha em especial, que estava segurando tudo, se movesse, não haveria muita esperança para nós, porque tudo iria cair em cima da gente. Na verdade, a parte mais difícil foi a broca triturando tudo. Como é o nome? Risible. Essa foi a parte mais difícil, porque ela continuava triturando o tempo todo. Isso era constantemente. Era incessante. Era constante, não era? Era muito constante. Difícil. Foi terrível. Hoje, membros da família Russell enfrentaram as câmeras para agradecer publicamente aos salvadores e pelo apoio da comunidade, que eles descreveram como emocionante. A pior coisa mesmo é que você nunca disse para seus filhos que você tem realmente orgulho deles. Ou todas essas coisas que você pensa. Mas depois é muito tarde. E depois disso, eu acho que isso realmente mudou um pouco a minha percepção e a do meu amigo Todd aqui. Mas tem muita gente que não volta para casa depois de sair pela manhã. E tem muitas coisas que elas gostariam de falar. Não tem como prever por quanto tempo você vai ficar preso e ninguém pode se preparar para isso. Provavelmente é a incerteza e o período pelo qual vai ficar lá, e você tem muito tempo para pensar quando está preso. Sabe, muita coisa passa pela sua cabeça. Então, você está preso aqui. Não pode fazer nada para se salvar. Apenas acreditar que o resgate está chegando. Acima de você, tem pessoas literalmente dispostas a pagar o preço máximo, suas próprias vidas, para resgatar você. Quando se pensa nisso, a gente sente um amor incrível no local. É claro que você passa por momentos de medo e dúvida e até terror. Mas no final, você tem esperança. Você precisa ter, porque, caso contrário, sem esperança e sem um plano de resgate, o que você enfrentaria? A eternidade em um buraco escuro e gelado no chão? É mesmo só isso que existe? 3 vezes, por favor, 3 vezes. 1,7 CH4, NIL CO e NIL H2S.
O corpo do mineiro de 44 anos, Larry Knight, foi trazido à superfície ontem à noite. Ainda estão desaparecidos Brent Webb e Todd Russell, pai de 3 filhos. Quando perdemos o Larry, isso foi sem dúvida o maior choque que nós poderíamos ter tido, porque ele era um colega de trabalho, um amigo, e na verdade não importa quem era, porque de qualquer forma seria sofrido no final das contas. Houve um momento durante o processo em que vocês pensaram que não iriam sair dessa? Bem, você fica pensando como todas essas explosões que eles fizeram e com essa trituração incessante causando essa vibração. Será que vamos sair dessa? Nós queríamos que eles conseguissem, mas no fundo você sempre sabe da possibilidade de que seja em vão e acabe dando tudo errado. Uma das realidades de um mineiro é que você sabe que está lidando com rochas. É como um marinheiro lidando com o oceano e ambos são impiedosos. A única coisa que eu decidi foi que eu não iria afundar com um barco. Eu não iria morrer no barco. Eu estava determinado a subir na superfície. Se tudo desse errado e ficar flutuando por uns 5 ou 10 minutos, olhando para o céu e as nuvens e dizer, bom, é isso, eu tive uma boa vida e este é o final. Que jeito de ir embora? Eu estou no meio do oceano, desaparecendo vagarosamente. Minha mulher está em casa, certamente em pânico. Foi muito deprimente. Eu sempre pensei que estaríamos juntos no final. Mas isso não ia acontecer. Eu me senti muito mal, sabe? Solitário. Não foi muito legal. O mar está a 4 ou 5. O que provavelmente significa que esses caras vão balançar um pouco. E isso vai fazer com que a vida deles fique bem difícil lá embaixo. Nos encontramos em uma situação épica. Neste grande conflito, no qual estamos presos entre o bem e o mal, há um plano de resgate para nossas vidas. E alguém está disposto a fazer qualquer coisa para nos libertar. Um salvador. Um herói. E sabe, Jesus prometeu dar um fim às dívidas, aos estilos de vida, a todas as circunstâncias que nos aprisionam, feridos e indefesos. Jesus é o herói desta história épica. O Criador do universo se tornou um ser humano e se colocou bem no caminho do perigo, arriscando tudo para salvar você e a mim, custasse o que custasse. Ele tem um plano para nosso resgate e não vai desistir até nos atingir. O povo de Beaconsfield espera ansiosamente o momento em que Todd Russell e Brent Webb sejam trazidos à superfície e ao mundo que conhecem. Agora, a medida-chave na vida dos 2 mineiros presos e da comunidade não são apenas horas e dias, mas também metros, enquanto as equipes de resgate cavam em direção aos 2. Você diz tudo bem, Geoff, tudo bem. Isso é legal e é incrível, mas com todo respeito, esse herói viveu há 2000 anos e veja o nosso mundo agora. Todas as coisas das quais falamos, as coisas das quais queremos ser resgatados, isso tudo aconteceu depois da morte e ressurreição dele. Então, onde está esse grande resgate de que estamos falando? Cadê o plano? Olha, eu li uma coisa recentemente no livro de Mateus. Jesus falando sobre ele mesmo e o que veio fazer na terra. Ele disse que veio para dar sua vida como resgate para muitos. Agora, você entende? Ele pagou para que voltássemos. E estamos falando de todo o contexto agora. Não é um resgate no qual ele paga a nossa hipoteca. É um resgate épico, em escala global. E ele já pagou o preço final para colocar o plano de resgate em ação. A jornada de 1.400 milhas náuticas até os barcos abatidos está prevista para levar 3 dias. O uso de uma fragata da Marinha com destino à área de resgate e voos pelo avião Orion de Perth significa que o custo de localizar e resgatar os 2 velejadores está subindo em milhões. Mas o governo não está preocupado com o dinheiro. Nossa obrigação
é honrar nosso compromisso sob o tratado e resgatar as vidas desses 2 homens que correm perigo. Enquanto isso, organizadores da corrida parecem muito felizes. Então, quando seu barco estava de ponta cabeça e você estava dentro do casco, como foi ouvir a batida no casco? Foi bom? Bom, foi fantástico. Eu estava em cima de um pedacinho pequeno de rede quando ouvi a batida do lado de fora do casco. E minhas orelhas ficaram em pé como um rato do deserto. Sabe como é? E eu fui para a lateral do barco, coloquei minha orelha contra o casco e consegui ouvir pessoas gritando e conversando. Então eu saí rapidinho. Mergulhei pelo buraco no final do barco, desci alguns metros, subi a superfície e a atravessei. Ele tá vivo, eu não acredito. Ah lá, ele tá bem ali. Eu não acredito, ele tá vivo. Na minha frente está o Adelaide, o navio de guerra. E um sorriso veio ao meu rosto e eu pensei, Deus, fui salvo. Eu fiquei absolutamente perplexo. Quando eu mergulhei e saí da água e olhei para o Adelaide, eu só senti um tremendo êxtase de estar olhando para a vida. Eu estava olhando para o que realmente era a vida. Eu estava salvo. Olha, vou ser sincero, eu já passei por outras situações de minha vida antes disso e eu poderia lhe contar. O que isso faz você sentir sobre o valor de sua vida? Como se sente? Faz com que eu me sinta fantástico, que a minha vida sempre valia alguma coisa. E o fato de que a Austrália enviou um resgate incrível para mim, eles organizaram tudo, navios e aviões, o serviço de resgate, tudo isso foi feito para salvar minha vida. E eu me senti muito bem, sabe? Nós vivemos neste mundo complicado e pessoas e países como a Austrália estão preparados para fazer uma coisa extrema para salvar minha vida e eu senti que tinha algum valor, sabe? Para a família Bullimore, em Bristol, a novidade do resgate chegou por telefone via satélite na parte da manhã. Nós saltamos, pulamos, saltitamos. Foi maravilhoso. Abrimos até uma garrafa de champanhe e gritamos. Ele está vivo! Ele está vivo! Ninguém vai fazer isso. Gastar todo esse dinheiro, arriscar todas aquelas vidas e não terminar o trabalho. Não jogar o bote salva-vidas para Tony. Não cavar os últimos metros e libertar Brant e Todd. Então, se Jesus pagou um resgate por nós, sua vida na cruz, teve todo aquele trabalho, passou por toda aquela dor e sofrimento. Se ele tinha um plano, então talvez, apenas talvez, essa missão de resgate esteja a caminho agora. Quando você está preso, você é tirado do contexto geral. Isso é a gente, não é? Nós estamos presos aqui, incapazes de ver a realidade maior, que fica muito além do que podemos compreender. E qual é essa realidade? Existe algo além de viver uma boa vida e depois deixar de existir? Existe um plano, a segunda vinda de Jesus. E por mais que as pessoas tentem negar isso ou dizer que é fantasia, é uma missão de resgate que conhecemos há 2000 anos. Sabe, a primeira vinda dele foi parte do plano, o pagamento do resgate. Foi Jesus como um herói. A segunda vinda é para ele recuperar o que lhe custou tanto da primeira vez. É Jesus como um salvador. Eles verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Isso é mandar a cavalaria. Uma coisa do tipo grande herói de ação. O tipo de final do qual Hollywood se orgulharia. E como em todas as boas histórias, há a promessa de um final feliz para sempre.
Inacreditavelmente, Todd Russell e Brent Webb saíram pelo topo da mina e pegaram seus crachás, simbolizando o final de um turno que durou 14 dias. Depois, foram direto para os braços de suas famílias andando sem ajuda, apesar de terem ficado tanto tempo presos embaixo da terra. É uma emoção e um sentimento que tenho comigo e que eu não consigo explicar para as outras pessoas, mas é algo que ficará comigo pelo resto da minha vida. Essas coisas você nunca esquece. Nunca tinha tido uma experiência assim. Quando você sai e revê sua família, isso é uma coisa que fica com você para sempre. É muito difícil de explicar, porque seu coração sai pela boca e... sabe como é? É uma espécie de sentimento... realmente... eu não sei. É um sentimento muito bom. Do lado de fora da mina havia uma recepção de centenas de pessoas. Eles aguentaram firme. Não há dúvidas disso. É incrível ver a comunidade se unindo assim tão rapidamente. Então, qual o ponto mais alto de ser salvo? Fomos a um bar de peixe e batatas em Fremantle. É fantástico. É o único bar desse tipo onde você pede sua batata fina, média ou grossa, crocante... e todo tipo de peixe que você possa imaginar. Estávamos comendo, só aproveitando o dia. E umas pessoas se aproximaram e ficaram lá olhando. E foi incrível porque elas começaram a cantar Two Little Boys do Rolf Harris. Você está conversando sobre como fazer seu peixe e sua batata quando eles começam a cantar. Você... achou que a gente ia deixar você morrer. A música disse tudo, né? E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. É esse o resgate que queremos. É o resgate que nos foi prometido pelo plano da salvação. Bom, algumas pessoas caçoam dizendo que é fantasia. Bom, sem isso, o que é que nós temos? Dê uma olhada no mundo. Sem um resgate divino, sobrenatural, sem uma ajuda além de nós, que esperança há? O que o futuro oferece além do túmulo? A segunda vinda oferece esperança. E é isso que Jesus oferece. Como sabemos disso? Porque ele colocou o plano em ação. Ele pagou o resgate. Ele veio salvar os perdidos e planeja terminar isso. Ele fez uma promessa e vai fazer de tudo para mantê-la. Essa é a promessa da segunda vinda. É uma missão de resgate, o maior de todos, o último que será necessário. Dom Luiz sobreviveu à sua provação e foi resgatado no Atlântico Norte 39 dias de sua aventura.